essa semana alguém mandou uma mensagem, segunda-feira, falando assim, olha, Daniel, explica pra gente como que funciona essa questão do equilíbrio da CTC. Eu nunca ouvi falar nisso e eu vejo você falando, né, sobre sobre a importância do equilíbrio na CTC do solo, né? No momento ali de a gente fazer um manejo nutricional, de recomendar uma adubação. Explica pra gente como que isso funciona, né? Eu não entendi. Eu sei o que é CTC, mas não entendi muito bem essa questão de equilíbrio. Eu prometi a vocês que assim que tivesse um tempo, eu pararia aqui uns minutos para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. E hoje teve uma brecha aqui entre as 7 e as 8 da noite. Eu resolvi então trabalhar esse conteúdo com vocês. Beleza, galera? Assunto muito importante. Assunto muito importante. Dificilmente você pegará um livro de fertilidade dos solos como esses aqui que estão aqui atrás e você conseguirá esse conteúdo mastigado da forma que eu vou entregar para vocês. E se você é técnico, agrônomo e você ainda nunca se atentou à questão de CTC, de equilíbrio da CTC, se você usa CTC somente lá no cálculo de calagem, cuidado. Você pode estar cometendo um erro gravíssimo. Beleza? Bom, deixa eu pedir para a galera falar aqui. Deixa eu ver o que a galera já começou a responder. Falaram que o áudio tá bom. Show de bola. O áudio e a imagem tá bom, pessoal. Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, Bahia, Lagarto. Pessoal do Sergipe aqui presente, né? Barreiras, Bahia. Teixeira de Freitas. Potiragua, Potiragua? Não conheço. Na Bahia. São José do Belmonte. Iguatu, no Ceará. Rio Verde, Goiás. Missão Velha, Ceará. Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Muriaé, Minas Gerais. Conheço Muriaé. Show de bola. Ceará, Cruz das Almas, João Pinheiro, Minas Gerais. Show de bola, galera. Show de bola. Rio Grande do Norte, 7 Barra, São Paulo. Tem um pessoal aqui então do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Estamos representados de forma regional e eu já vou começar o conteúdo, tá, pessoal? Tá dando agora, falta um minutinho para as 19 horas. Boston, nos Estados Unidos, show de bola. Tá faltando... Pronto, deu 19 horas, tá na hora de começar, para que a gente não atrase e valorize vocês que estão aqui, né? Pessoal, vamos lá. Eu quero que a partir de agora você esteja muito atento ou atenta aqui no que eu vou dizer para vocês. Se você tiver com um caderninho aí, também uma caneta, anota, tá? Não tem nada preparado aqui, material em PDF, nada, mas eu vou trazer isso aqui de forma prática para vocês, para que vocês entendam essa dinâmica da importância do equilíbrio na CTC, tá? O equilíbrio na CTC. Vamos lá. Daniel, o que é a CTC? CTC é a capacidade de troca de cátions, né? Se você fosse pegar uma definição técnica em um livro como esse daqui, por exemplo, ó, de fertilidade do solo, se você pegar um livro aqui da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, ou outro desses aqui que tem por aqui atrás, aqui, o que você vai ver? O que eles vão falar? O que é a CTC? A CTC é, sei lá, a quantidade de cátions que estariam ali nos colóides, nas cargas negativas do solo, a quantidade total se o pH estivesse 7. Né? Isso daqui confunde um pouco o nosso entendimento. Porque o que é, na prática, né, pra gente, o que importa saber da CTC? Vamos lá. Como vocês sabem, a maior parte de vocês deve saber que lá no solo nós temos o que nós chamamos de colóides. Daniel, o que são os colóides? Presta atenção. Colóides são as cargas negativas que tem ali na superfície do solo, cargas negativas, né? São como se fossem plaquinhas. Essas placas você não consegue enxergar a olho nu, você não consegue ver essas placas, tá? Microscópicas, né? E elas têm cargas negativas. Tudo bem, Daniel, entendi. Elas têm carga negativa. E o que elas fazem? Como elas são formadas? Elas são formadas pela quantidade de argila e matéria orgânica, né? Principalmente argila e matéria orgânica. Tem uma questão de óxidos aqui, mas a gente não vai entender como argila e matéria orgânica. Se eu tenho muita argila e muita matéria orgânica, automaticamente, pelo menos na teoria, o seu solo deveria ter aí uma quantidade maior de colóides. E se ele tem uma quantidade maior de colóides e cargas negativas disponíveis, automaticamente a sua CTC é maior. Então veja que a CTC ela é uma característica física e química intrínseca do solo. Quer dizer que ela não pode ser modificada? Não é isso. Ela pode ser modificada quando a gente adiciona mais matéria orgânica. Então a matéria orgânica em si ela pode elevar a sua CTC. Mas a característica principal dela será a argila. Então se você tem um solo mais argiloso,
você automaticamente vai ter aí uma CTC relativamente maior, a não ser que tenha quase nada de matéria orgânica, né? Mas a maior parte das vezes vai ter. Certo? Beleza, entendi. Daniel, e por que essa CTC é importante? Por quê? Porque essas cargas negativas no solo são elas que vão adsorver os cátions, aqueles elementos com cargas positivas de importância para a nutrição de plantas. E quem seriam esses cátions? É o que nós chamamos de bases: cálcio, magnésio, potássio. E aqui a gente inclui também o sódio, tá? Algumas regiões acabam nem considerando um nível muito baixo de sódio, tudo bem. Então a gente acaba considerando o sódio também: cálcio, magnésio, potássio e também o sódio. Acontece que dentro da CTC a gente pode ter também outros elementos de carga positivas que podem ser prejudiciais, que é a acidez. Hidrogênio mais alumínio. Então, se eu somar a quantidade total de bases mais o hidrogênio mais o alumínio, eu vou ter a minha CTC. Se eu somar cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio, nós estamos formados, e essa daqui é a nossa CTC, a capacidade de troca de cátions. E como o próprio nome diz, troca de cátions, ele nos remete que ali naquelas placas vai haver trocas constantes entre bases. Uma base entra, uma base sai, uma completa. Então, ou seja, vamos supor que isso daqui seja o meu colóide, essa calculadorazinha preta, tá? Ou seja, o meu colóide está cheio de carga negativa. Vamos supor que ela tenha 10 cargas negativas aqui, 10 cargas negativas. Então, ela será preenchida por 10 elementos, bases de cargas positivas. Ou hidrogênio e alumínio, tá? Então, ela pode ter aqui, por exemplo, 2 cálcio, 1 magnésio, 1 potássio, 1 hidrogênio e 2 alumínio, ou 2 hidrogênio e 1 alumínio? Pode. Então isso daqui pode variar, mas o que a gente sabe é que, de acordo com a quantidade total de cargas negativas que a gente tem no solo, ele terá essa adsorção de cátions. Até aí tudo bem, né? Nenhuma dúvida, isso aqui é o básico de fertilidade de solos. Todo técnico em agropecuária deve saber isso daqui. Engenheiro agrônomo, depois que fez a disciplina de fertilidade dos solos, tem que saber isso aqui. Né? Isso aqui é o básico do básico de uma CTC. Mas a gente agora vai partir para o lado mais prático. Beleza, Daniel. Eu entendi. Eu quero saber agora onde que eu uso isso aqui no dia a dia. Tá? Na minha recomendação, no meu cultivo. Como que isso daqui vai influenciar? O primeiro ponto é que é o seguinte. Esse valor de CTC você vai saber ele na análise química. Você pega ali uma análise química, ele vai te dar lá um valor de CTC. Ele pode te dar esse valor em centimol carga por decímetro cúbico ou também em milimols, né? Pode ser os dois. Por exemplo, se ele tem 8 centimols cargas por decímetro cúbico de CTC, quer dizer que ele tem 80 milimols, né? De centimol para milimol, só multiplicar por 10. Mas algumas regiões te dão em centimol, outros milimol e tá tudo bem. A gente já sabe aqui que o que define a quantidade de CTC não é necessariamente a nossa adubação, os nossos nutrientes. Não. Quem define a CTC em si são as características intrínsecas do solo, tanto física quanto química, principalmente argila e matéria orgânica. Então, se o seu solo tem uma CTC alta, é bem possível que tenha muita argila ou muita matéria orgânica, ou os dois ao mesmo tempo. Se ele é baixa, então solos mais arenosos automaticamente tende a ter uma CTC menor. Agora, isso daqui vai influenciar diretamente na quantidade de nutrientes. Porque imagina, olha só, essa CTC ela deve estar preenchida com bases que sejam de interesses agronômicos, com bases que sejam de interesses para o nosso plantio, para a nossa adubação, para o nosso manejo nutricional. Correto? Sim. Agora, quais são as bases de maior interesse? Cálcio, magnésio e potássio. Mas, Daniel, o hidrogênio e alumínio também não está na CTC? Sim, esses elementos podem estar dissolvidos na CTC, mas a gente não quer que eles estejam ali. Ou se estiver, uma quantidade bem mínima, bem pouca. Né? O que a gente quer é cálcio, magnésio e potássio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse colóide pretão aqui, vai ter milhares dele no solo, e ele tem 10 cargas negativas,
Então quer dizer que vai ter 10 espaços aqui para serem preenchidos. Por mim, eu colocaria só ali, por exemplo, vou colocar uns 3 cálcio, uns 2 magnésio, um potássio. E se couber um hidrogênio aqui, tá tudo bem. Agora, se eu tiver 5 hidrogênio e um cálcio, um magnésio e mais nada quase ali, um potássio talvez, o que vai estar acontecendo no meu solo? Meu solo vai estar ácido. Por quê? Porque eu vou ter ali uma quantidade grande de hidrogênio dentro da CTC. Certo? Então o meu pH tende a estar baixo, meu potencial de hidrogênio. Automaticamente, quando eu tenho muito hidrogênio no solo, o hidrogênio tende a trazer junto com ele também o alumínio, que é extremamente tóxico para o sistema radicular e para a planta como um todo, né? Então, a gente já sabe disso daqui, né? A gente já sabe disso daqui. CTC é isso, beleza? CTC é isso. Agora, Daniel, você falou sobre equilíbrio de bases dentro da CTC. Como que isso daqui funciona? Sim, eu vou ter que ainda explicar mais um detalhe importante para vocês, para que vocês não fiquem com dúvida na hora que eu falar sobre essa questão de equilíbrio, tá, pessoal? Hoje, né, eu tenho umas outras coisas a fazer, eu não vou poder ficar parando eu vou direto ao assunto com vocês aqui, vocês aprendem o que vocês têm que aprender. Se tiver pergunta, vocês já colocam aqui embaixo, que na hora que eu parar aqui eu respondo e vamos direto ao ponto e tá tudo bem, né? Talvez acabe mais cedo, o importante é vocês entenderem isso daqui, né? Então, beleza. Então, o que acontece? O que a CTC ela influencia de forma prática quando a gente fala em sistemas de correção do solo, né? Por quê? Quanto maior a minha CTC, maior será também a quantidade de calcário que eu vou precisar. E isso daqui é uma questão lógica. Daniel, por que quanto maior a CTC, maior será a quantidade de calcário que eu vou precisar para corrigir esse solo? Porque veja, se eu preciso de uma correção de solo, é porque o meu solo tem muito hidrogênio, ele está ácido, né? Ele está ácido e minhas bases estão baixas. Minha saturação por bases está baixa. E a palavra saturação é a palavra-chave aqui, que vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Saturação por bases está baixa. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou com muito hidrogênio aqui nesse colóide, né? Fiz uma análise química, meu pH está ácido. O que eu arrumo aqui agora? O que eu faço? O que acontece? Se eu tenho uma CTC muito alta, quer dizer que eu tenho uma quantidade de cargas negativas muito grande. E se meu solo está ácido, quer dizer que tem muito hidrogênio ali dentro. Então, se tem muito hidrogênio aqui, tem muita carga negativa preenchida, eu precisarei de mais poder de reatividade ali dentro. Eu vou precisar de mais calcário, mais carbonato ali reagindo com o hidrogênio. É o carbonato que reage com o hidrogênio, não é o cálcio, tudo bem? Eu preciso de mais carbonato ali reagindo com o hidrogênio, arrancando ele ali das cargas negativas, para que então o cálcio entre ali nos colóides. E de forma bem desenhada, né, animando o negócio, se eu fosse desenhar isso daqui, como que aconteceria? Quando eu coloco o calcário ali no solo, o calcário é o CaCO3, o carbonato de cálcio. Tá? O CaCO3 ele pode ter magnésio também, já falamos sobre isso aqui várias vezes. O que vai acontecer? O CO3 do cálcio, ele vai reagir com o hidrogênio ali. Não vou falar de questão química aqui agora, né, para ser mais prático. E ele vai meio que neutralizar esse hidrogênio, porque aquilo ali depois vai ser transformado em molécula de água lá no final. Não sei se vocês sabem disso, né? A água vai liberar até gás carbono aqui, que acaba sendo liberado em alguns casos. Mas tudo bem. Então ele vai se ligar ali, né, o CO3 com o hidrogênio, e esse hidrogênio então vai descolar desse colóide e vai abrir espaço, tá? E vai abrir espaço para que uma outra base ocupe aquele lugar. Nesse caso, como o calcário é o CaCO3, o CO3 engana o hidrogênio, reage com ele, enquanto o cálcio vai lá e preenche aquele lugar do hidrogênio. Então, se eu tenho uma CTC mais alta, automaticamente eu tenho mais cargas negativas para serem preenchidas. Se eu tenho mais cargas negativas para serem preenchidas e também corrigidas, eu precisarei de uma quantidade de calcário ainda maior. E aí você começa a entender, muita gente pergunta, cara, eu não entendo, minha CTC tá boa, como que eu preciso de mais calcário com solo? É isso. Esse é um dos motivos também pelo qual em solos mais arenosos a gente acaba colocando menos calcário. Não é só porque as partículas são mais soltas, eu tenho mais espaço nos poros, não. É porque eu tenho menos colóides também. Tenho menos colóides. Então automaticamente eu vou precisar de menos.
E aí a galera que, porra, tá aqui fala, porra, Daniel, eu sou muito pica em fertilidade de solos, mas só agora que eu fui entender o porquê que eu multiplico pela CTC lá no cálculo de saturação por base. É exatamente por conta disso. Lá no cálculo de saturação por base, tem vários cálculos, tá, pessoal? Mas especificamente no cálculo de saturação por bases, no método de saturação por bases para correção do solo, um dos parâmetros é você multiplicar pela CTC. Então você vai pegar lá V2 menos V1, né, ou VE menos VA, divide V2 menos V1, multiplica pela CTC e divide pela PRNT. Agora, se a minha CTC é mais alta, esse valor será maior, né, porque eu estou multiplicando pela CTC. Se a CTC é menor, quando eu multiplico pela CTC, o valor, a quantidade de calcário final vai ser menor, né? Então o cálculo de saturação por bases, ele já traz para a gente de forma direta essa mudança na quantidade de calcário. Daniel, bom, isso aqui está muito, muito claro para mim, já entendi essa parada, agora, pô, me explica o que você fala que é a CTC. Tá, agora, o equilíbrio da CTC. Agora a gente vai para a parte mais direta do nosso conteúdo de luz, nossa live, tá? Olha só, galera. Beleza, eu corrigi a CTC, minha saturação por base está alta. Porém, aqui entra uma das questões que mais é desprezada pelos profissionais, que acham que é só elevar a saturação por bases. Não é. Não é só elevar a saturação por bases. Por quê? Porque veja bem, eu tô aqui com esse coloide aqui. Vamos voltar para esse coloide com 10 cargas negativas. Presta atenção. Presta atenção aqui agora, pessoal, olha só. Você concorda comigo que se eu chegar aqui, tem aqui 10 cargas negativas, enfiar todas essas cargas negativas aqui de cálcio, meter cálcio nesse trem, a minha saturação por base vai lá em cima? Sim, se eu deixar um hidrogênio aqui, 9 cálcio. Proporcionalmente, nós estamos falando de milhões, hein, pessoal? Mas então, proporcionalmente, tem 10 aqui. Aí eu coloquei 9 cálcio. Você concorda comigo que o solo será corrigido? Sim, terá quase nada de hidrogênio. Você concorda comigo que o solo terá uma saturação por base alta? Sim, também, tem muita base, tá? E o que significa a palavra saturação por base? A palavra saturação, ela vem de porcentagem, né, de saturar. Então, por exemplo, vamos supor, um supositório aqui. Você tenha 100, vou colocar 100 para ficar mais fácil o cálculo para mim, tá, pessoal? Não estou nem idade de fazer conta de cabeça mais não. Tem 100 carga negativa. 80 cargas dessas estão preenchidas com bases, com cálcio, magnésio, potássio e um pouquinho de sódio. Misturado ali, cálcio, magnésio, potássio, tá, 80. E 20 estão preenchidas com hidrogênio e alumínio. Qual que é a minha saturação por bases? 80%. Por quê? Porque 80% dos meus coloides, da minha CTC, está preenchida com bases. Com cálcio, com magnésio, com potássio, talvez um pouquinho de sódio. E 20% está com hidrogênio e alumínio. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Agora, vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui dessas 100 cargas negativas, eu coloque 80 cargas negativas, eu coloco tudo de cálcio. E essas outras 20 seja hidrogênio e alumínio. Você concorda comigo que o solo estará corrigido? Sim, não estará ácido. 80%, pô. E o solo estará com 80% de saturação por bases. Mas, Daniel, essas bases é tudo cálcio. É tudo cálcio. Mas não deixa de ser base. E a saturação por base aqui também está alta. Agora, quer dizer que esse solo está em boas condições? Não. Esse solo não está nem de perto em boas condições. Porque esse solo está saturado com cálcio. Mas a saturação por base está alta, o pH está... Foda-se. Só tem cálcio ali. A planta vai ver só de cálcio? Né? Não tem como. Então veja, aqui a gente já começa a entender que mesmo elevando a saturação por bases, eu preciso que essa porcentagem de bases esteja em equilíbrio. Então vejamos. O que é a média de saturação por base para as principais culturas no Brasil? 60%. 60% é a média. Né? 60% é a saturação por bases média no Brasil. Uma saturação por base boa em que todas as plantas se desenvolverão bem.
Existem culturas que exigem a saturação por base menor? Sim. Mandioca, por exemplo, você pode colocar com uma saturação por base menor. Algumas pastagens também. Existem culturas que exigem saturação por base maior? E tem várias. Hortaliças, no geral, muitas hortaliças exigem a saturação por base maior. Existem culturas em que, de acordo com a meta de produtividade, você coloca a saturação por base diferente. Café, por exemplo. Café é assim. Eu vou dar o exemplo aqui do Conilon, mas poderia ser para o arábica, porque a produtividade dos dois é diferente. Mas se eu quiser produzir 60 sacas por hectare de café Conilon, saturação base de 60% passa. Com manejo bem feito, né, tem outras questões, eu consigo produzir. Agora, se eu quiser produzir 120 sacas por hectare, eu quase que não conseguirei com essa saturação por base. Muito raro. Eu precisaria de uma saturação por base maior, 70%, 75%. Então existe toda essa diferença. Agora, vamos lá. Volta aqui ao que a gente estava falando. O que realmente importa pra gente aqui? O que realmente importa pra gente aqui? Primeiro, eu tenho que colocar a saturação por base no ideal, pelo menos acima de 60%. O pessoal fala assim, Daniel, porra, a minha saturação base ideal é 60, mas eu fiz análise de solo, tá 70, agradece a Deus, filho, senta o pau nesse trem, né? Mete madeira nisso aí, vambora. Não tem, isso aqui não atrapalha não, tá? Não é porque a saturação base está mais alta do que o ideal que ela vai atrapalhar. Você só será prejudicial se o solo estiver alcalino. Peguei ali, tá 7,2, saturação base 80%, então tá problema. Então isso aqui é um problema para nós. Isso aqui é um problema para nós. Agora, tá 70%, pH 6,3, putz, tá ótimo, agradece a Deus, você não vai precisar de gastar com calcário, né? Vai poder precisar de investir em calcário. Tá. Agora, vamos voltar à saturação por bases dentro da nossa CTC. O ideal é o quê? É que, a CTC ela esteja com pelo menos 60% de saturação por bases, no mínimo, né? Isso aqui é uma média das principais culturas. Mas esses 60%, eles devem estar em equilíbrio. Eu não posso colocar tudo de cálcio, ou tudo de magnésio, ou tudo de potássio, mesmo porque você não conseguiria, né? Mas eu não posso colocar muito. Para cada elemento, para cada nutriente, eu preciso de uma porcentagem específica dentro da CTC para que não haja ali problema entre eles. Por exemplo, cálcio e magnésio. A relação cálcio-magnésio ela tem que ter o quê? 4:1? Mais ou menos isso. Se eu tenho 4 cálcio, eu preciso de 1 magnésio. Se eu tenho 8 cálcio, eu preciso de 2 magnésio. Por quê? Porque se eu tenho 4 cálcio, mas tenho 3 magnésio, o magnésio começa a atrapalhar a absorção de cálcio. E o mesmo acontecerá com o potássio. Relação cálcio-magnésio, relação cálcio-potássio. Depois eu vou passar essas relações para vocês aqui, porque no foco não é esse daqui agora. Tá? Agora, Daniel, qual que é a quantidade de cálcio e quantidade de magnésio? Tá, vai depender da sua CTC. Você concorda comigo que um solo com CTC 5 e um solo com CTC 10 precisará de quantidade diferente? É isso que eu expliquei até agora. Então a gente calcula isso por porcentagem. Vamos lá então, Daniel. Me ajuda a calcular. Galera, caneta, lápis, borracha, uma tatuagem, se quiser tatuar no braço, essa porra aí agora. Mas presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Olha só. Dentro da CTC, pelo menos 50% tem que ser cálcio. Gravou? 50% tem que ser cálcio. Daniel, até quanto? Até 70%. Então eu posso variar de 50% a 70% de cálcio dentro da minha CTC, ou seja, dentro da minha saturação por bases. Tem que estar de 50% a 70%. Por que eu falo de 50% a 70%? Não é uma variação muito grande? Porque também depende da quantidade de magnésio, né? Por conta dessa relação eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Vou falar daqui a pouquinho sobre essa relação. Galera, escreve aqui, cálcio, de 50% a 70%. E depois o pessoal vai perguntar de novo, já está escrito aqui, não precisa de falar de novo. Então alguém coloca aqui para mim. Pode ser mais pessoas. Cálcio, entre 50% a 70% da minha CTC tem que estar preenchida com cálcio. Beleza? A maior quantidade de nutrientes, de elementos, é cálcio. Tudo bem por aí? Qual é o próximo elemento da lista? Potássio? Não. Apesar de a gente achar que o potássio é um elemento que ele é mais exigido que o cálcio, não é bem assim que funciona. O próximo elemento da lista aqui é o magnésio. O mínimo de magnésio que eu tenho que ter é 10%. 10% da CTC. Porque aí a gente começa a ter uma gordura para queimar.
Porque se a relação é 4:1, se eu tenho 50% de cálcio e 10% de magnésio, eu vou estar chegando próximo, né? Quer dizer que você tem 50 cálcio e 10 magnésio não, tá, pessoal? 50%, tá? 50 de 10 até 15%. Mais que 15, o magnésio ele pode até prejudicar o cálcio. Então, magnésio de 10 a 15%. E aí sim, o próximo elemento da nossa lista aqui, vou pegar o material para ver se eu tenho como disponibilizar para vocês daqui a pouquinho aqui, é o potássio, tá? E aí muita gente acha que o potássio ele precisa de uma quantidade muito grande. E não é. O potássio dentro da CTC, presta atenção nisso aqui. Dentro da CTC, ele tem que representar de 3 a 5%, tá? De 3 a 5%. Mas, Daniel, pô, isso aqui não bate, cara. Não bate. Porque pô, o potássio ele é exigido em alta quantidade para as plantas. Mas é aí que tá. A questão é que a movimentação, a mobilidade do potássio no solo, ela é muito rápida. Ela é muito rápida, tá? Então a gente tem lá a questão do... Eu já expliquei isso para vocês aqui, já fiz várias lives para vocês. Mas o que acontece com o potássio? O potássio, ele é um elemento que a maior parte dele está na sua forma estrutural, não disponível para a planta. Não está disponível para a planta, né? Então, o potássio que é disponibilizado pela planta, ele passa por uma mobilidade muito rápida dentro do solo. Então, ele vai para a solução do solo, né? Ele está na CTC, ele se desprende da CTC, dos colóides ali, vai para a solução, o que não for absorvido será lixiviado. É por isso que o nosso parcelamento de potássio tem que ser muito bem, né? Muito bem trabalhado, a gente tem que trabalhar bem o parcelamento do potássio para que a gente possa disponibilizar o máximo possível, porque o que a planta não absorver será lixiviado. Será lixiviado, tá? Questão importante essa daqui, tá? Essa daqui é uma questão muito importante. Agora, perceba que essa quantidade em si, pô, é 3 ou 5, é 50 ou 70, quanto... Então, a gente vai definir isso de acordo com os outros elementos. A gente vai pegar a nossa análise química lá e vamos estudar isso aqui, pô. Como é que eu sei? Como que eu vou definir? Ela vem a porcentagem na análise química? Não. E é por isso que a maior parte das pessoas acabam não fazendo essa relação, porque não vem na análise química. O que vem na análise química? O valor de CTC e o valor da CTC e o valor do elemento. Então você tem que calcular isso daqui. Como que você calcula isso daqui? Você vai pegar o valor do elemento, cálcio, por exemplo. Vamos supor que você tem uma CTC 10. Você tem uma CTC 10. A CTC 10, vou fazer um cálculo fácil aqui para mim, né? Fazer de cabeça. Você tem uma CTC 10. Tá. E o meu cálcio tá 5 centimol. Ficou fácil, né? 5 centimol. O que você faz? Né? O que você vai fazer? Você vai pegar 5, né? Divide por 10 e multiplica por 100. E aí ele vai fazer uma proporção, né? Ele vai fazer uma proporção. Você vai pegar lá 5 divide por 10 vai dar o quê? 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então, pô, tá dentro, né? Lógico que eu fiz aqui uma rápido para ficar fácil, né? Tô tentando calcular o de potássio aqui, né? Que é 3%, fica difícil, né? Com a quantidade que for. Então, assim, seria que 0,3, né? Se fosse para colocar por 10. Mas não é isso, não é esse o caso, né? Que a CTC normalmente vai estar 6, 7, 8. Dificilmente eu pegar uma CTC 10, né? Às vezes muito alta. Entende? Então, é assim que a gente faz esse cálculo para saber a proporção. Mas, Daniel, como que eu sei? Então, tem o sódio também, né? Alguém perguntou aí sobre o sódio. Pessoal, sódio é problema. Sódio é problema, tá? Por que o sódio é problema? A sodização em si, a planta, ela não tem uma capacidade de assimilação muito forte de sódio. O sódio pode ser um problema para a planta, né? A sodização. Inclusive, eu vou fazer um vídeo essa semana sobre isso. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no YouTube, né? Então, sobre sodização. Beleza? Então, o sódio, ele é problema. Então, o que a gente considera? Abaixo de 5% de sódio na CTC tá bom, tá tranquilo. 2%, 3% não é prejudicial, ok? Não é prejudicial. Beleza, Daniel. Eu já entendi agora que tem que seguir essas proporções. Porque, imagina que eu tô ali com 40% de cálcio e 20% de magnésio. Pode ser que eu esteja com a saturação por base alta, mas essa relação tá foda, mano. Não tá batendo, tá? Não tá batendo. Não tá batendo, tá ruim.
Por quê? Porque o magnésio vai começar a atrapalhar a absorção de cálcio. E o mesmo aconteceria se eu tivesse ali 80% de cálcio e 5% de magnésio. Isso aqui acontece muito, né? Principalmente quando a galera tem mania de, às vezes, vai lá e vai fazer uma calagem com óxido de cálcio puro. Esse trem é bom, bota aqui no solo, esse trem vai descer. O que acontece? O cara não faz um cálculo, não entende a quantidade de cálcio que tem ali dentro, não viu o que tem já no solo há um bom tempo. O que vai acontecer a partir daí? O que vai acontecer a partir daí? Vai elevar muito a quantidade de cálcio. Daqui, 5 meses, esse trem tá que é cálcio puro, a planta não absorve magnésio. Mas eu joguei magnésio, esse magnésio vai fazer nem cócegas. Então isso daqui pode acontecer. Alguém perguntou quanto sódio? Menos que 5%. Mas aí tem uma questão importante, que eu gosto muito de trabalhar com relação. Como assim? A relação entre esses elementos, para ficar fácil. Cálcio e magnésio, relação cálcio-magnésio, 4:1. Se eu tenho 4 de cálcio, tem que ter 1 de magnésio. Né? Relação cálcio-potássio, 15:1. A cada 15 de cálcio tem que ter 1 de potássio. Mas, pessoal, presta atenção nisso aqui. Isso não quer dizer que você vai manejar essa relação cálcio-potássio dentro da adubação, não, tá? Isso aqui é no processo de correção do solo. Tá? Tem todo um passo a passo para você fazer isso aqui. Magnésio e potássio, se cálcio e potássio é 15:1, vai dar 5:1, né? Magnésio e potássio, anota aí, relação magnésio e potássio, 5:1. Vamos lá, alguém escreve aqui, relação cálcio-magnésio, 4:1. Relação cálcio-potássio, 15:1. Relação magnésio-potássio, 5:1. Tá? 5:1. Beleza? Então, isso aqui é relação. Daniel, quer dizer que não tá exato? O meu tá dando 4,5:1. Tá bom, cara. Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Não há problema nenhum nisso daqui. Você pode tocar desse jeito que funciona muito bem, né? Aí você tem que entender essas relações. Agora vocês começam a perceber que equilibrar a CTC é isso. É eu manter esses elementos de forma proporcional. Agora aqui, galera, é jogo de cintura puro. Às vezes você vai pegar, tá faltando potássio. Aí sim eu posso entrar com adubação de potássio ou até mesmo fazer uma potassagem, que é um processo corretivo. Ou o potássio já está bem, mas por que eu faço? Né? Alguém está perguntando, se por acaso o V% e o pH estão bons, mas o magnésio está baixo, como aumentar o magnésio sem fazer calagem? Utiliza um insumo que contenha magnésio. Hoje a gente tem adubos que contêm magnésio. Muito fácil ainda você encontrar isso daí no mercado. Tá? Não é difícil, você pode ir lá que você encontra adubos, até no próprio formulado já existe. O pessoal perguntou o fósforo. Pessoal, o fósforo não entra na CTC. Né? O fósforo ele vai estar com carga negativa, então ele não é calculado na CTC. Boro, micronutrientes também não são calculados dentro da CTC. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente fala em proporção de elementos, os macronutrientes, como cálcio, magnésio, potássio, eles são calculados em grama por quilograma. E os micronutrientes são miligramas por quilograma. Então, é quase que você não consegue quantificar isso daqui na CTC. Então, eles não contam. Beleza? Isso aqui não conta. Então, isso aqui é algo muito importante. E aí, o que a galera faz? Eu vou lá e não olho relação, não olho como que está a relação entre os nutrientes, não olho como que está essa proporção. Eu vou lá e enfio uma calagem de qualquer jeito, quantidade gigantesca, desregula a porra toda, o pH vai lá em cima, a saturação por base é altíssima. O que vai acontecer? Aquilo que alguém perguntou hoje aqui no Instagram, fala, mas e se eu errar a calagem? O que vai acontecer? Você vai indisponibilizar nutrientes. Você pode tanto indisponibilizar nutrientes por questão de relação, como a questão cálcio-magnésio, como pode indisponibilizar vários micronutrientes. E aí fudeu. Quando isso acontece, meu amigo, aí é complicado. Quando isso acontece, é complicado. Por quê? Quando acontece a supercalagem, né? Eu vou até falar sobre isso um pouquinho, aproveitar que a gente está com um pouquinho de tempo ainda. Vou até falar, Daniel, errei a calagem aqui, não te ouvi, enfiei lá 6 toneladas sem incorporar na camada superficial, tô achando que esse trem deu merda. Como que você vai fazer isso agora? Primeira coisa que você vai fazer, olha só, hein? Dica de ouro isso aqui, tá? Dica de ouro isso aqui. Daniel, fiz a calagem e agora que eu fui entender que eu fiz besteira. O que eu faço a partir de agora? Você vai fazer análises químicas estratificadas. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Se precisar, até de 20 a 30 tá bom. Né? Estratificadas.
você vai começar a reparar como que está em cada extrato daquele, né? 0 a 10, como que está ali os micronutrientes? Boro, manganês, como que tá? Tá, beleza. 10 a 20, 20 a 30, e você vai começar a identificar se teve realmente prejuízo. Por quê? Isso daqui depois de uns 4 meses, tá, pessoal, que você fez a cagada aí. O que acontece? Se você identificar que de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, tudo está com saturação base alta, ou só na parte de cima, por exemplo, na parte de cima onde a planta vai absorver, o que acontece? Essa saturação por bases, ela tende a aumentar com o tempo, ela tende a diminuir com o tempo, né? Isso aqui vai acontecer de forma natural. A saturação por base, ela sempre tende a diminuir. Então ela vai diminuir, você não tem como fazer muita coisa. Porém, por mais que você consiga, tá ali 6,8, quase alcalinizando, né, o pH, né, no nido, quase chegando no neutro. Os nutrientes em si, os macronutrientes, você até vai conseguir disponibilizar. O problema é que o micronutriente vai estar quase zero aí. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar com adubação foliar durante todo esse ciclo para que você supra essa deficiência de micronutrientes enquanto a saturação por base é baixa. Próximo ano, virou daqui mais 4, 5 meses? Faz uma nova análise química para poder verificar. Pessoal, ainda não existe algo que a gente vai jogar no solo misturado na água que ele vai diminuir a saturação por base, tá, pessoal? A gente não conseguiu fazer isso nem com elemento para aumentar, quanto mais para diminuir. Então, bicho, é o que eu falo para todo mundo, cara. Correção do solo é um dos processos mais importantes para uma boa disponibilidade de nutrientes. Um dos processos mais importantes. Sempre. Agora, inclusive, em alguns casos, se tiver que escolher entre corrigir o solo e adubar, em alguns casos, corrigir o solo é mais importante. Se tiver que escolher entre os dois, né? Seja ser mais importante, você vai diminuir a produção, mas pelo menos vai disponibilizar o que tem de nutriente no solo. Agora, fazer a calagem de forma errada, ela é um caminho quase que sem volta a curto prazo. Porque você não tem o que fazer mais. Você não tem o que fazer, se eu botar o gesso vai resolver nada, você vai fazer mais cagada ainda. Não resolve, não adianta. Então a calagem ela tem que ser feita de forma correta. Na dúvida, coloca doses mínimas. Pô, Daniel, eu fiz o cálculo, mas eu estou desconfiando aqui dessa análise química, eu não estou afim de fazer. Coloca doses mínimas, o mínimo que você puder, e depois, talvez, no próximo ano, você repete, você vai corrigindo aos poucos. É melhor do que você elevar o seu pH a níveis mais altos. Elevar o seu pH a níveis mais altos, que aí é difícil você fazer. Aí você vai ter que entrar com adubação amoniacal, bicho, fica muito caro fazer isso daqui. Não sei nem se compensa, né? Não sei nem se compensa. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Beleza, pessoal? Bom, agora deixa eu responder as dúvidas de vocês. Não vamos demorar muito para terminar. Vamos lá. Quanto menos sódio, hidrogênio, alumínio, CTC, melhor. Claro, isso aí. Acontece que existe até um limite, porque assim, o hidrogênio zero, ele pode representar um solo alcalino, né? Então assim, mas um pouquinho não vai fazer muita diferença, mas é isso. Na análise, cálcio está 50% e potássio 30%. Aí é foda. O lado positivo de que quando acontece com o potássio e não com o magnésio é que isso aqui, o potássio ele tende a lixiviar mais rápido. Então o que você faz? Corta a adubação com potássio, não sei qual é a cultura que você trabalha, corta a adubação com potássio, mantém ali, tenta fazer provavelmente você não precisa de correção do solo, né? Se está nessas condições aí. Tipo assim, corta a adubação com potássio por um tempo, deixa ali, né? Possivelmente o potássio deve estar alto também, né? Na solução do solo, e deixa a planta absorver, e daqui uns 6 meses você volta a fazer uma nova análise química. Entende? Potássio, o foda é quando é o magnésio, porque é o magnésio que é complicado, né? Magnésio é complicado. Potássio é mais fácil, né? Potássio é mais fácil. Um pH 6.1, CTC 46 milimol, ou seja, CTC 4 centimol, CTC baixíssima. Saturação por base 52%. Indica calagem? Não. Não precisa fazer calagem, não. Vai pegar nada de calcário isso aí. Nada. Tem nem como fazer isso daí. Entendeu? Tem nem como fazer. Beleza, pessoal? Tá tudo resolvido aqui. Vocês entenderam? Meu objetivo era que é esse. Não tinha intenção de fazer live. E não tinha como explicar isso aqui nos stories. Fiz aqui uma aulinha para vocês de 35 minutos. E eu acredito que tenha ficado claro para vocês. Então, agradeço a participação de cada um de vocês. Tá? Agradeço a participação de vocês. E as dúvidas vocês podem ir colocando.
Andriel, esses temas são explorados no CEPRAC? Sem dúvidas, cara. Não tem nada mais completo que o CEPRAC em fertilidade dos solos. Nada. Inclusive hoje saiu aula nova hoje. Tudo que você precisa saber sobre fertilidade do solo, sobre manejo prático, tem no CEPRAC. Beleza? Moçada, muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre um prazer enorme. Desculpa que a correria, tá? Desculpa que a correria. Saturação por base 100%. Eita, o solo tá alcalino. O solo tá alcalino, tá? O solo tá alcalino. A gente pode até marcar aqui uma nova live para vocês falando sobre solos alcalinos, né? Que são manejos complicados, ou seja, não deixem chegar a esse ponto. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vou deixar a aula gravada aqui para vocês verem quando vocês quiserem. No mais, muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.